Boa noite, manas! Como que vocês estão por aí? Boa noite, pessoal aqui do Instagram. Boa noite, galera também aqui do YouTube. A gente está simultaneamente nos dois. Paula vai entrar aqui Boa noite aqui no Instagram. Estou no entrando no. Instagram também. Boa noite aqui no YouTube. Estou entrando no Instagram. Boa noite, manas. O assunto de hoje é aquele assunto babadeiro, porque a gente vê muitas manas pedindo já Certo? faz um tempo esse assunto e a gente, né, decidiu trazer um assunto super importante que é sobre como conversar com o cliente, como que a gente aumenta a peça artesanal, né, o preço da peça artesanal e consegue lidar com esse aumento e o cliente não chiar. Quero saber aqui alguma mana que já teve algum problema na hora de aumentar o preço, se teve cliente chiando, como que tá para vocês aí o valor do armarinho, manas? Como que tá? O valor do armarinho tá de boa para vocês? Tá tranquilo? Tá igual um ano atrás? Como é que estão as coisas? Vão chegando. Estamos no YouTube e no Instagram, então, galera que preferir assistir pelo YouTube, só chegar lá no YouTube vendo a nossa arte. Estão ouvindo a gente tudo certinho, sem eco? Quero saber se está com eco aí, se está sem eco. Espero que esteja sem, porque eu tô fazendo uma gambiarra aqui. Vocês não têm noção da gambiarra que eu tô fazendo para estar aqui na live com vocês, porque eu mudei meu celular, aí o fone não chegou. Esse ano não está bom. A gente vai conversar sobre isso, menos. Vamos conversar sobre isso, sobre chama a galera aí, as manas artesãs que desejam viver de artesanato ou já vivem de artesanato, como que lidar, né, com essa subida aí de preços. Quero saber. Tem gente falando que aumentei em maio e ninguém reclamou. Arrependi de não ter aumentado mais, que é o caso da Priscila Drummond. Que legal, Priscila, que você trouxe o seu caso aqui. E a gente vai trazer outros casos de artesãs também que aumentaram as peças. A gente vai conversar como que a gente pode fazer, né? Essa live, essa aula aqui, ativando o VDMA de artesã empreendedora, é uma aula realmente focada para a artesã empreendedora que deseja viver do artesanato e está com essa dificuldade de aumentar o valor das peças devido aí, né, aumento de materiais no armarinho. Ontem não, sexta-feira eu fui no armarinho, cara, tá muito caro, né, gente? Tá muito caro, tá muito caro. E aí a gente vai ter que resolver isso, né? Porque afinal de contas, como que você, artesã, consegue lidar com isso, levando para o seu cliente também, né? E precificando e não perdendo grana, não deixando dinheiro aí na mesa, como a galera diz, e realmente vivendo do seu artesanato. Porque afinal de contas, para você viver do seu artesanato, você precisa realmente ter essa precificação correta, enfim, a gente vai trocar ideias sobre isso. Então, boa, vem chegando, galera, bora chegar aqui, tanto no Instagram, tanto no YouTube, a gente está fazendo essa live simultânea. Para quem não nos conhece ainda, boa noite, eu sou a Amanda. Eu sou a Paula. E juntas nós estamos vivendo da nossa arte. Lá em 2016, a gente decidiu empreender no artesanato. Eu vim de uma profissão, a Paula veio de outra. Eu, a advogada, a Paula, psicóloga, e a gente largou as nossas profissões para viver de artesanato. E hoje a gente te ensina a empreender no artesanato, porque a gente sempre fala, né, que a vivendo da nossa arte só deu certo, temos 6 anos e meio da vivendo da nossa arte, por conta de sermos artesãs e empreendedoras, sempre ser 50% artesã e 50% empreendedora. Bom, para quem que é, né, essa live, manas? Essa live é para quem realmente deseja viver de artesanato, tá?
não é para as pessoas, tá? E a gente gosta de deixar bem claro aqui, não é para pessoas que fazem por hobby. Aí você vai estar perdendo seu tempo aqui com a gente, se você faz por hobby e não tem interesse de realmente viver do seu artesanato ou ter uma segunda renda com o seu artesanato. Então, manas, é importante vocês entenderem que é para quem quer viver de artesanato, tá? Então, galera que não quer viver de artesanato, uma boa noite. Vai assistir Pantanal, né, Paula? Pantanal, a Paula que tá. Vai assistir Pantanal. Pior que eu não tô assistindo. Mas você sabe quem tá no Pantanal? Eu Viu, nem mas sabia. é que eu acho bonito. Tava no Pantanal, gente. A Paula já sabe. E o Almir Sater, o filho do Almir Sater, que eu acho bonito todo o Pantanal. Mas vai assistir Então, Pantanal, sim. exato. Nem sei se começou, né? Porque, na real, vai assistir Jornal Nacional, porque Jornal Nacional tá começando, aí depois você assiste Pantanal aí. A gente é super franco com vocês, a gente não quer que você perca o seu tempo, a gente quer realmente focar o nosso tempo com a galera que quer viver de artesanato, para quem a galera que é artesã e quer se tornar uma artesã empreendedora. Então, aqui o assunto são para essas mulheres que desejam viver do artesanato, tá, manas? Uma coisa que a gente está reparando, e a gente gosta de trocar ideia com vocês, a gente gosta de que vocês comentem. A gente vê muitas manas desde o começo, na realidade, da metade da pandemia, falando que houve um aumento no valor dos materiais nos armarinhos. E eu gostaria de saber aqui qual é o material que na sua técnica, no seu ramo, aumentou. Por exemplo, vou dar o exemplo das bonecas de pano. Um dos maiores aumentos foram de duas coisas. Primeiro, houve aumento de tudo, mas muito grande foram nas lãs, certo? E também no algodão siliconizado, que é o plumante. Houve muito, assim, um valor, assim, aumentou muito grande, assim, tipo, tem coisa que foi mais de 50%, para vocês terem noção. E para vocês, qual que foi o material que vocês viram que houve um aumento até meio que exorbitante? Você fala assim, nossa, um dia tá um preço, outro dia já tá outro. Você fala, meu Deus do céu, como eu consigo acompanhar? Olha a galera falando aqui, manta, lã, que mais, gente? Que aumentou aí no armarinho? Olha lá, o pessoal muita falando coisa, aqui, né? aumentou também. Papel. Muita gente falando aqui, hein? Falando aqui no YouTube, no Instagram, que houve aumento aqui nas peças. Papel e cola aumentaram demais. Fio para crochê está muito caro. Óleo essenciais, todo o material derivado do petróleo, fibra sintética, ficou mais caro. E é legal que a Simone já traz uma coisa, né, para a gente contextualizar também, né, esses aumentos. Por que houve esses aumentos, né? Todos esses materiais que são derivados ao petróleo, sim, houve esse aumento. E não só no ramo artesanal, né? Em todos os outros ramos, né, que trabalham com derivado do petróleo, houve aumento. E não só também, né? A gente vê também o contexto da guerra na Ucrânia e na Rússia, que faz também ter esse aumento. Por exemplo, olha que maluco, né? Tem uma amiga minha que vende roupas de lã e, gente, ela não estava conseguindo comprar, né, dos fornecedores as roupas, né, de lã para revender por conta da guerra da Ucrânia. Olha que maluco como que chega, né, de uma forma indireta todo o contexto da humanidade, né? Então, quando a gente fala sobre esses assuntos, não adianta só a artesã falar assim, tá caro. Mas por que tá caro, né? E aqui a gente vai já entrando um pouco nesse assunto de como que a gente pode argumentar para o cliente que o seu valor, né, o seu preço, no caso a gente está falando sobre preço hoje, né, números reais, né, que tem uma diferenciazinha de preço e valor, como que a gente pode trazer no argumento da fala que o preço, né, subiu? Então, assim, você tendo essa noção de comportamentos, de economia,
você consegue já trazer um pouco desses argumentos aqui, como a Simone já trouxe aqui na resposta dela. Mas não basta só isso. Não basta. Não basta você trazer esse argumento e acabar assim. A gente está aqui falando para as artesãs que desejam viver de artesanato, que são empreendedoras, ou que querem ser empreendedoras, né? Que estão nessa jornada para serem artesãs e empreendedoras. E quando a gente traz esse assunto, tem muita mana que fala assim, nossa, mas eu não consigo nem vender a minha peça pelo valor justo. Imagine eu aumentar, né, Paula? Total, total. A gente sabe que rola uma insegurança. Nós já estivemos na pele de vocês, no começo da VDNA, principalmente. A gente ficava muito se questionando se o valor era muito baixo. E sempre, sempre vinha a mesma solução. Vamos baixar o valor da peça. Então, nunca, não, a gente não enxergava outros. Exato. A gente não enxergava outras possibilidades e estratégias para não baixar o preço da peça, mas aumentar o valor, porque preço é o que a pessoa paga, o dinheiro ali, a troca, a moeda de troca. O número, que é você troca o serviço, né? A peça ali artesanal que você prestou serviço, e ela paga em moeda, né? E o valor é o que a pessoa leva. O que é isso que a pessoa leva? É toda a experiência do cliente ali. Eu ouvi até uma piadinha esses dias, que depois que falaram, inventaram esse negócio de experiência do cliente, sabe? Experiência do cliente, você põe o valor que você quer. Você põe o valor que você quer, porque é a experiência que você está realmente propondo ali. Tem até o Porta dos Fundos que brinca, né, com o cachorro quente, que era o dogão, tal, era R$5. Aí ele passou a vender a experiência e tal, e aumentou para 30. E aí, o argumento dele era exatamente isso. Não, mas agora é uma experiência, né? Então, mas é real, é real. Então, o valor é o que o produto carrega, intrínseco e extrínseco, tipo, por dentro ali da peça em si, mas o que a marca está proporcionando naquela venda. Não é simplesmente uma troca, não é só isso, tá? Nossa, não. Se for só isso, você vai realmente ter dificuldade em aumentar o valor da peça. Exato. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Na sexta-feira eu fui num bar, um pub, na real, e aí um casal de amigos meus pediram uns drinks. Eu sei que tem uma galera que gosta, né, de realmente essas experiências de bem instagramável, tal, de drinks. E aí, tipo, drink, manas, R$80, porque ele tava num copo, sabe aquele copo químico? Sabe como que chama? Não lembro o nome. Galera da biologia que vai saber o nome. Sabe aqueles copinhos de vidro que é bem Breaking Bad, que é bem químico, né? Tipo, tinha um shot de vodka, um shot, sei lá, de corante do que, e uma fumacinha. Tem um nome naqueles copos lá, não sei como chama os copos. Enfim. Tem. Tem o nome, né? E assim, Becker, Simone salvou aqui. Becker, é isso, né, Simone? E assim, vinha numa madeirinha, tal, assim, e assim, não tô nem falando em relação ao valor, né? Se o bar tá colocando o valor certo ou o valor incorreto, não tô questionando isso, tá? E para vocês entenderem que há público para tudo isso. Era pequenininho, gente. Achei uma dose desse tamanho de cada. R$80. R$80, gente. R$80 esse drink. Gente, um drink que em 20 minutos você toma, R$80, tá? Não estou desmerecendo, tá? Eu tô trazendo assim, que existe esse público que gosta de, na hora que chegou o drink, né? A galera já começou a tirar foto, postar no Instagram, porque
É sobre isso, gente. A gente vive hoje numa sociedade que é assim, né? Quantas vezes você já não postou alguma coisa que é novidade, que é legal, que você curte, que está pagando para isso? E Total. aí que, meu, a galera tava pagando R$ 80 por essa experiência, né? Eles não viram R$ 80 do preço, eles, né, se apegaram no cardápio pela experiência que aquele produto, no caso aquela bebida, iria trazer. Quando a Paula fala sobre isso, sobre o quanto isso pode prejudicar para quem não tem valor, só tem preço, vai ficar muito difícil realmente hoje. Inclusive, a gente deu uma aulão semana passada sobre as mudanças no mercado artesanal. Se você não assistiu, você tem que assistir. Você precisa realmente mudar, entendeu? Começar a agregar esse valor, porque hoje as pessoas estão realmente comprando não só pelo valor, pelo preço, e sim pelo valor que gera a experiência, tá? Independente do preço. Independente do preço, tá? E por que a gente diz isso? Porque olha aí a prova: R$ 80 uma bebida que em 20 minutos terminou. Aí, né, igual eu fiz uns stories esses dias, mostrando, né, umas peças artesanais que tem quase. Uma tem exatamente 78 anos, quase 80 anos. E tem uma outra peça artesanal da minha, essa peça artesanal da minha bisavó. E uma outra peça artesanal da minha tia-avó, que tem mais ou menos uns 30 anos, as duas peças, né? Uma 30, outra quase 80. Manas, eu vejo a artesã cobrando por peças parecidas, 50, R$ 100. Numa peça que dura a eternidade praticamente. Que dura muito Passa de tempo. família, né? E É passa uma de família. herança. Quase saiu briga entre eu e minha mãe, que eu queria ficar com a peça. Ela, não, você não vai ficar com a peça, não. Você não vai ficar com esse crochê, não. Ela falou, vai ficar comigo. Quando eu morrer, você pega, entendeu? Então, assim, vocês acham justo vocês cobrarem, né? Quem está com dificuldade na precificação aí, cobrarem R$ 60, R$ 70 numa peça que é quase praticamente eterna, como a Paula falou, passa de geração para geração, né? Vocês têm medo, e eu tenho certeza que você não aumenta o preço por dois motivos. Uma, porque você acha que não vale, né? Porque você coloca defeito em tudo que você faz, provavelmente. E aí vai ficar bem difícil você viver de artesanato, tá? E segundo, porque você acha que o cliente não vai comprar. Por isso que a gente está trazendo esse aulão hoje. Ah, eu tenho medo do cliente não comprar, porque se eu falar o valor, né, o preço na hora, qual que vai ser a reação do cliente? Meu Deus do céu! A gente já teve esse medo, tá? A gente já teve, principalmente esse segundo medo aí de o cliente, na hora que a gente falar o preço, suar de uma maneira aversiva, né, Paula? Total, total. A gente já teve todos esses medos que a gente está falando, a gente fala porque a gente já passou na pele, né? Era difícil falar, era difícil tomar não, sabe? Não era fácil tomar não. E aí que quando a gente começou a perceber que, na verdade, a gente ia tomar muito mais não do que sim, sabe? E a gente sempre falava uma frase, ai, tem que naturalizar o fora, né? Sabe quando você toma um Os forinha boy. dos boys, sabe? Paquerou, toma um fora. Quem nunca tomou um fora, né? Enfim, tem que naturalizar o fora, não pode pegar na autoestima. Não é porque aquele boy não quis sair com você que você não vale nada, né? Tipo, não tem valor nenhum. Vamos entrar no valor. Você Não tem tem valor, você valor gera nenhum. experiência para esse boy. Exatamente, exatamente. E a gente sempre brincava com isso, de tem que naturalizar o fora, né? Ligar o foda-se mesmo, tal. E para vendas é a mesma coisa, a gente tem que naturalizar os nãos. Porque não é todo mundo que você vai poder ajudar, né? Que sua peça vai poder ajudar.
E tem pessoas que realmente não vão comprar, gente, sabe? A única questão é você levar para o pessoal quando você ou toma um não, tipo, ai, nossa, tal, ou terceirizar a culpa. Você vai terceirizar a culpa, tipo, ai, tá vendo? Ai, ninguém compra. Todo mundo acha bonito, mas ninguém compra. Ai, o ramo, ai, não sei o que e tal. E não pensa em todas essas estratégias que você pode estar fazendo antes de baixar o preço. Antes de baixar o preço, porque a primeira alternativa que vem é essa, né? Ah, então eu vou baixar o preço. A pessoa falou não, você já está oferecendo desconto, né? Já está oferecendo desconto. Então, assim, nós temos alunas que aumentaram o preço, e a Lisiane é um caso muito interessante. A Priscila é outro caso de aluna que aumentou o preço. Nós aumentamos o preço das nossas bonecas. Hoje, nossas bonecas custam R$ 450, tá? E quando a gente está fazendo a venda, o que acontece? A pessoa nem olha esse preço, nem olha R$ 450. Porque é tanto valor agregado, mas tanto valor agregado, que soa até barato. Soa até barato. De tanto valor agregado que é depositado na experiência, na peça, na marca. Sim, sim. E a gente vai trazer o caso, ó, a Pri falou agora, a Pri, ela é aluna VDMA de artesã empreendedora, a Priscila Drummond, e ela falou, aumentei, ela tá falando aqui no YouTube, aumentei em maio 18% e ninguém reclamou. Arrependi de não ter aumentado mais. Olha que maluco. Olha que maluco isso, que você pode achar que é maluco, mas não é maluco, que a gente vai trazer para uma estratégia para você aumentar o valor seu, o preço seu no caso. Por que acontece, mano? A artesã, e eu queria saber se você cai nessa cilada de quando, né, você não vê vendendo uma peça artesanal, você tem o desespero, né, porque você, afinal de contas, você quer vender a sua peça artesanal, mas aí você não consegue vender e acha a primeira estratégia, que é diminuir o preço da sua peça. Só que aí, esses dias mesmo, a gente fez nos stories uma pergunta, né? E a gente viu, né? Mais de 90% respondendo, falando o seguinte: que não, quando abaixam o preço, não vivem de artesanato. Mas então, o que adianta diminuir o preço se não vai viver de artesanato? Você tem essa consciência. Você já tem essa consciência, mulher. Então tem que pensar na estratégia. É o lado empreendedor que está faltando aí. É o lado da artesã empreendedora, né? Olha a Pri aqui. A Pri é VDNA de artesã empreendedora. Ela aumentou o valor do preço, né, no caso aqui, do produto dela. E ela não falou que ninguém reclamou, Romanas. Ela falou que ela se arrependeu de ter feito antes. E a gente vai colocar aqui no YouTube o caso da Lise, que é a mesma coisa. Olha aqui. Alguma coisa estava meio travada. Foi quando fui buscar, né, que eu conheci vocês. Foi muito bom. Eu aumentei em 12% as minhas peças. Eu alcancei mais de R$ 5.000, vamos falar em realidade, né, concreta. Eu fiz todo o levantamento, tenho aqui, ó, todo o meu apontamento. Foi a melhor venda, assim, disparada. Antes, eu não tinha todo, digamos, essa organização. Então, se tu me perguntar, no início do ano tu vendia quanto? Não sei, mas era muito menos. Nossa, é incomparável. Mas a importância do empreender foi fundamental, sim, para eu ter esse retorno financeiro. É isso, manas. É isso. É um pensamento estratégico, tá? Porque sim, a sua cabeça vai fazer isso, de você querer diminuir quando você não vende, principalmente nesses momentos onde o material tá mais caro, tá? E eu digo para vocês, aí a gente vai começar a entrar com as estratégias. Primeira coisa que você tem que entender, mano, é que não é só no armarinho que aumentou as coisas.
eu acabei de sair do mercado e acho que vocês, né, vida real, sabe quanto que tá o preço das coisas no mercado. Então, não é só no seu ateliê que vai aumentar o preço das coisas, as peças. No armarinho também aumentou, no supermercado também aumentou, no posto de gasolina também aumentou, na farmácia também aumentou. Por que você não pode aumentar? Né? Qual que é a diferença? A gente está falando com artesãs empreendedoras aqui. Que querem entender de mercado, que querem fazer essa mudança, que querem acompanhar esse mercado. Então, o que adianta, né? O armarinho aumentar também o valor e você não aumentar o valor. Porque tem esse medo. O medo de, na hora de falar, da hora que falar, é tanto, a cliente não levar. E como a Paula disse, não, mana, você vai ter o não sobre na hora de encomendar, você vai ter esse não. É óbvio que a gente vai atrás do sim, é óbvio. A gente vai atrás, né, do manda Pix. A gente vai atrás, eu quero realmente fechar uma encomenda com você, me manda o seu Pix. A gente sempre vai com esse objetivo. Mas tem momentos que na hora da venda você não vai ouvir o manda Pix. Sabe por quê? É muito legal você saber, ter consciência disso. Quando a gente fala sobre vendas, principalmente no ato da venda é um processo de negação mesmo. Quando você estuda a venda, você já tem uma noção que vendas é sobre negação. É um momento que você pode sim levar um não. Só que não é um não para você. Não é um não para sua peça. É um não do momento daquela pessoa. Entendeu? Não é um momento, não é um não do seu produto. Porque tem quantas vezes eu e a Paula, quando a gente estava vendendo ativamente as bonecas de pano lá em 2016, 2017, 2018, enfim, vendendo muita boneca de pano, quantos não a gente levou, Paula? Nossa. Mais de 500. Bastante. Muito mais. Muito não. E sabe o que acontece? Muito desses não, a gente depois conseguir converter, virar assim. Como? Esperando o momento da pessoa, né? Trazendo argumentos, quebrando objeções, porque venda é isso, gente. Venda não é uma conversinha normal, tá? De comadre. Não é. Desculpa. Inclusive, a gente tem um patrocinado de um. Não sei se você chegou aqui através desse patrocinado, né? Que é um post da venda da nossa arte, que a gente fala sobre, né? Quando o cliente dá vácuo em você, né? Tipo, não responde. O que tem de artesã que deixa dinheiro na mesa porque tem medo de falar, acha que é inconveniente, vai atrás do cliente. Gente, qualquer vendedor faz isso. Não é inconveniente. É a forma como você lida com isso que é inconveniente. A abordagem que você lidar com isso que é inconveniente. Dá para fazer isso de maneira humanizada, porque afinal de contas, a gente está trocando ideia aqui com mulheres que desejam viver de artesanato, que faz os corres dela. Porque eu e a Paula, a gente fez muito corre, mas muito corre mesmo, muito corre. Ia lá quebrar a objeção de uma forma técnica, de uma forma humanizada, e a galera comprava da gente. Pergunta para os nossos clientes de bonecas de pano se eles acharam a gente, como que eu posso dizer? Se a gente incomodava chatas, inconvenientes. Quando eu leio um comentário nesse post, porque eu tenho medo de incomodar o cliente, eu já falei, tem medo de vender. Tá com medo de realmente receber um não, porque vai receber não, mana. Vai. E eu tô trazendo esse assunto para vocês criarem essa consciência que é normal, que aconteceu com a vivenda da nossa arte também. Muitos e muitos e muitos e milhares de nãos. De milhares. Você pode aqui, nesse momento, falar assim, nossa, eu vou aumentar o valor da minha peça e vou lá vender e vai receber não? Vai receber não também. Vai receber não, mas também vai conseguir trazer argumentos para receber o sim. Porque vendas é isso. Quando a gente fala de vendas de qualquer mercado, tá, mano? Passa por um funil aí
para você ter porcentagem. Tem mercado que é 1%, 1% consegue de converter para você realmente vender. 1% você consegue converter. Tem mercado que é 7% de conversão. Então, imagine, ó, 1% foi 99 nãos, 99% de não para ser 1% de sim. Vocês têm noção que existe isso em mercados e mercados? Mas existe isso. E a gente está trazendo essa consciência para vocês para realmente entender se você quer viver de artesanato, né? Se você quer lidar com isso, e que dá para lidar com isso, que dá para mudar isso. Mas a primeira coisa que você precisa entender emocionalmente é que você vai levar não, né, Paula? Total. E naturalizar esse não, né? Bem franca, assim, para vocês. Porque terceirizar a culpa, ficar reclamando que todo mundo acha lindo, mas ninguém compra. Mas o ramo artesanal, ninguém valoriza, tal. Não vai fazer você viver de artesanato, mana. Infelizmente, assim, se reclamar fosse solução, encontrar solução nisso, não vai. Ele não vai te dar ferramentas para você estar abrindo o seu negócio artesanal, desenvolvendo o seu negócio artesanal. Não é a solução. Não é a solução. E baixar o preço também não. Também não é a solução. Para baixar um preço, para vocês terem uma noção, tem que ter muito diagnóstico. Para chegar à decisão de baixar o preço da peça, tem que ter muito diagnóstico no seu ateliê para tomar essa decisão. Porque é uma decisão muito importante. E ao mesmo tempo, aumentar o valor da peça também precisa de diagnóstico. Também precisa, tá? A gente não vai falar, a gente não vai ser hipócrita aqui para vocês e falar assim, vai lá, aumenta o seu valor, aumenta o preço da peça, tal, sem você não mexer em todas as peças do tabuleiro. A gente não vai fazer. Precisa realmente você entender onde as peças estão posicionadas no seu negócio artesanal, trazer essa clareza, falar, opa, agora eu sei exatamente o quanto eu posso aumentar. Exato. Inclusive, eu vou fazer uma coisa que a gente nunca fez, Paula. Nunca fizemos isso. Acabei de abrir aqui para a galera ter uma noção, quem não é aluna VDNA de artesã empreendedora ainda, né? Pessoal que está aqui no Instagram e no YouTube, peraí um pouquinho, mas aqui eu vou abrir uma planilha nossa. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver como que eu posso abrir. Já sei até qual é. Boa. Você sabe qual que é? Uma planilha que a gente ama. Gostar. Deixa eu ver como que eu posso abrir aqui numa janela. Eu acho que é essa, deixa eu ver. Aí, consegui. Foi. Tá vendo essa tabela, mano? Eu vou mudar aqui para a galera do YouTube. O Instagram, desculpa. Tá vendo essa tabela aqui? Essa tabela aqui é uma tabela de precificação exclusiva da venda da nossa arte. Essa tabela aqui, manas, é uma tabela que vocês conseguem realmente ter o diagnóstico de uma precificação. Eu mostrei aqui rapidinho para vocês. Vocês conseguiram acompanhar rapidinho? Essa tabela aqui de precificação é uma tabela, como a Paula falou, para você aumentar ou diminuir o preço, né, do seu produto, você precisa realmente ter uma noção, tá? Uma noção de quanto que o seu ateliê gasta. Vou tentar abrir novamente aqui. Quanto que você gasta no seu ateliê? Quais são os gastos fixos? Quais são os gastos que você tem? Quanto que você gasta de máquina de cartão? Quanto que você gasta de Prolabore? Qual que é o investimento de redes sociais, de curso, de feira? Qual que é o valor de cada material? Né? Só aí você vai conseguir ter um diagnóstico correto para realmente
para realmente aumentar o valor da sua peça ou diminuir. Ou você vai diminuir, olha, o meu cliente não compra por 20, agora por 17 ele está comprando. E aí você diminui para 17 porque você acha que 17 está realmente comprando e é nesse feeling aí que você aumenta ou diminui o preço. É assim que funciona? Não é assim que funciona nenhum mercado, mana. Nenhum mercado. Olha que a Edna falando, é a tabela mesmo. É a tabela da venda da nossa arte. É a partir dessa tabela que a gente conseguiu precificar os nossos produtos. É a partir dessa tabela que a gente conseguiu precificar os nossos produtos. É a partir dessa tabela que a gente conseguiu viver do nosso artesanato. Foi a partir dessa tabela que a gente conseguiu fazer precificação correta e realmente saber quanto que a gente precisava de prolabore. E no nosso caso, são 2 prolabores, né? Não é um prolabore, são 2 prolabores que a gente conseguiu, graças a essa tabela, retirar os nossos prolabores. Entendeu, manas? Então, é importante vocês terem essa noção, porque, sim, se você não precifica de uma maneira correta, você vai cair no conto, sabe naquele conto seu mesmo, de que, só porque um cliente comprou por 17, não comprou por 20, eu vou deixar por 17. É difícil, é difícil. Tá, e como que a gente pode solucionar isso pensando hoje no mercado, um mercado que tá, sim, com valores de armarinhos mais altos do que antigamente, sempre tá aumentando e vai aumentar cada vez mais, não tem como, né, Paula? Vai aumentar mais ou vai diminuir? Vai aumentar, gente, como tudo. Se preparem. Esse medo de aumentar o valor da peça vai ter que vai sumido na hora que vocês tomarem um susto no armarinho. Mi, e quem está começando pode cobrar pouco? Está perguntando aqui. Vou responder isso nesse momento para a gente ir para o passo a passo de como que a gente resolver isso. Você pode cobrar pouco. Você pode cobrar pouco, cobrar muito. Mas aí vai muito do qual que é o seu objetivo hoje. Qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo é viver de artesanato, você tem que cobrar o valor correto. E não é sobre cobrar muito, sobre cobrar pouco. É sobre você cobrar o valor correto da sua peça artesanal. E, mano, a gente está falando de peças feitas à mão. Não dá nem para comparar o preço com outras coisas, entendeu? O correto é você precificar, né? E quando a gente traz essa planilha de precificação, manas, é uma planilha de precificação que você consegue basear na sua estrutura do seu ateliê, porque a gente sabe que cada ateliê é único, que cada ateliê tem o seu prolabore, que cada ateliê tem os seus gastos. Tem gente que não tem gasto fixo com tráfego pago todo mês, então não precisa colocar. Tem gente que tem um valor de tráfego pago todo mês, que investe. Tem gente que paga tarifa de banco, tem gente que tem banco digital. Então, é muito sobre você entender qual que é a situação do seu ateliê. Tem gente que tem um prolabore mais baixo do que outras pessoas, porque essa pessoa que tem um prolabore mais baixo ainda não fez uma transição de carreira. Então, essa planilha de precificação, manas, é uma planilha de precificação nossa, na nossa metodologia, que cabe em cada ateliê, em cada situação, entendeu? Porque cada ateliê é único, entendeu? Cada ateliê é único. Então, qual é o momento que você tá? Qual é o momento que você tá, mano? A Mi falou aqui, entendi, obrigada, eu quero viver disso sim. Então, se você quer viver disso, você tem que fazer esse planejamento para viver disso. E a precificação faz parte desse planejamento também, né, Paula? Total, total. E é interessante que nessa planilha, nessa tabela, você vai fazer exatamente, ela vai calcular para você exatamente o quanto você precisa vender das peças a determinado valor para o seu ateliê ser autossustentável, para você não ter que ficar colocando dinheiro do bolso no seu ateliê. Ela vai dar o valor exato de quanto suas peças precisam custar, ou
você precisa aumentar as metas de vendas ou diminuir as metas de venda e subir o preço e tal, nananã. Então, você vai brincando com ela a partir do seu cenário personalizado. É o cenário personalizado de cada ateliê que está em jogo nessa planilha. Tá? Vocês conseguem entender isso? Por quê? Fazer vezes 3 é errado, super errado, tá perdendo dinheiro. Gente, isso daí é da época da minha avó, e olha lá. Não, fazer no olho, né? No zóio, que nem fala aqui no interior, tal. Gente, perdendo dinheiro. Porque nós quando você toma a decisão de empreender, já pode vir um auto-sabote super forte aí. E aí que a gente mistura com a parte da precificação. Já a gente vai falar uma coisa para vocês que vai complementar essa fala. Então, não dá para colocar no olho. Você pode cair no risco de achar que está vendendo bem, mas perdendo dinheiro. Eu fui essa pessoa. Eu vendia bonecas. Antes da venda da nossa arte, eu vendia artesanato, vendia bonecas na faculdade por R$30. Eu perdia dinheiro. Vendia. Quanto você está vendendo bem, Paulo? Pô, tô vendendo bem pra caramba. Tô vendendo chaveirinho a R$10. Tal. Pô, vendo bem, hein? Vendi para 10 pessoas hoje. Tomando prejuízo. E a planilha, essa tabela não vai mentir para você. Ela vai fazer com que você se sinta autossustentável ali, o ateliê seja autossustentável. Pelo menos vai te mostrar uma realidade, que a gente não é mais criança, né, mano? A gente faz o que deve, né? Não que a gente faz o que precisa, não o que a gente quer muitas vezes. Então, ela vai trazer exatamente uma clareza para vocês. Olha lá, olha aqui, temos aqui outro caso, aluna VDNA. É muito real, manos, é muito isso de mudar o nosso pensamento mesmo. Uma mesma peça que eu cobrava 70, hoje eu cobro 200 e aparecendo mais clientes pedindo a peça que antes. Tenho vontade de gritar. Gente, eu quero que vocês que não aumentaram a peça de vocês vejam isso. É sobre isso, gente. Tenho vontade de gritar. É sério mesmo, gente. Porque é isso. E a gente traz muito essa consciência para vocês sobre esse medo, porque pode estar rolando esse medo aí. Você está deixando de viver de artesanato, caralho. É isso. Você pode estar deixando de viver de artesanato por conta disso. Por conta desse medo. Entendeu? Então, passou esse medo? E olha que legal, são alunas VDNA que passaram pelo nosso processo, pela nossa metodologia, que realmente entendem realmente o que a gente está falando de uma maneira mais densa, né? Porque é uma planilha realmente, né? Uma planilha bem densa essa daí que as alunas VDNA têm contato. E aí você consegue realmente, de uma maneira sustentável, aumentar o preço da sua peça também por conta do armarinho. Porque sim, você precisa aumentar. Se aumentou 10 centavos no armarinho, você tem que aumentar 10 centavos na sua peça, cara. Você precisa fazer isso, mano. Ou você vai doar 10 centavos para o seu cliente, porque quando você não aumenta, né, o que o armarinho realmente está aumentando e você não está aumentando, você está dando para o cliente. Esse ponto, de maneira subjetiva, mas está dando, entendeu? Então, tá pagando, mano. Oi? Tá dando de presente o dinheiro no bolso. É mais fácil realmente fazer por hobby do que realmente entender, manas, tá? O que é preciso entender, manas? A primeira coisa, que não é primeira coisa, tá? Você não pode fazer aumentar do nada essa peça, tá? Quando eu falo do nada, tá? Não quer dizer que você não pode aumentar. Eu falo quando que não pode aumentar do nada, quando você aumenta sem ter embasamento por trás. Por exemplo, você aumenta, como a Paula falou, agora eu vou fazer vezes 3.
Então, agora que eu sei que o armarinho aumentou 10 centavos, eu vou ter que aumentar 10 centavos na peça e vai somar. E não é assim que também faz. Você tem que realmente precificar. Realmente ter uma tabela de precificação onde você consiga precificar o seu artesanato, que você consiga realmente fechar as contas para você viver de artesanato, porque é possível, manas, tá? É possível. Olha que exemplos alunas VDNA realmente fazendo acontecendo. Então, entenda, não é do nada que você vai aumentar, é através de uma planilha que você consegue aumentar o valor, né, e o preço da sua peça artesanal. Uma outra coisa que vocês não podem fazer, que eu vejo muita artesã fazendo, gente, e é terrível, tá? E é terrível isso. Vou dar um exemplo para vocês. Aumentou o valor aí, aumentou o preço de uma lã, e eu sou artesã do ateliê X, do Instagram X. Aumentou, e aí eu vou lá no Stories e falo assim, gente, para os meus clientes ou seguidores que podem ser meu cliente, gente, ninguém compra de mim, agora ninguém vai mais comprar, ai, tá tudo caro. Manas, não façam isso, tá? Porque o que eu vejo chove de gente fazendo isso, de reclamar que aumentou o valor do armarinho e reclamar que ninguém compra. Você está sendo aversiva com o seu cliente, tá? Quando você começa a reclamar que ninguém compra sua peça artesanal, isso daí é assim, você tá só jogando assim, olha, nunca mais ninguém vai comprar de você mesmo, porque tem artesã que acha que fazer conteúdo no Instagram, né? Conteúdo, por exemplo, esses conteúdos mais bem-humorados, são só conteúdos bem-humorados, mas sempre tem uma comunicação, sempre tem uma ideia por trás desse conteúdo. Então, assim, vou fazer um Reels engraçadinho que ninguém compra, que ninguém valoriza, e aí o meu cliente não vai nunca mais comprar mesmo, tá? É importante a gente falar isso porque eu vejo muita artesã fazendo isso. E às vezes ela faz de uma maneira para dar risada, mas também maneira de estar realmente desesperada porque não está vendendo, mas isso daí só realmente afasta repelente para cliente, tá? Mas vocês fazem conteúdo assim, mas a gente não faz um conteúdo, por exemplo, a artesã não está comprando o curso da VDNA. A gente não faz esse tipo de conteúdo, a gente traz um conteúdo de comunicação para você, que é diferente, entende? É importante você ver essa diferença, porque se você cair nessa de fazer um conteúdo repelente, ninguém compra minha peça artesanal, ninguém valoriza o meu trabalho em Reels, que eu vejo um monte de Reels engraçadinho, ninguém vai comprar de você mesmo, tá? Aumentou a peça. Não, é sobre resolver, tá, mano? O problema. É sobre você resolver o problema, tá? Então, não faça isso também. Outra coisa que é importante vocês entenderem, que é, primeiro passo, então, precificar corretamente. O segundo passo, para quem realmente está já na ativa, vendendo artesanato, já está e vai aumentar o valor da sua peça artesanal, o segundo passo é começa a trazer essa consciência para o cliente de uma maneira real, de uma maneira honesta, tá? Que os valores dos materiais aumentaram, mas não jogando na culpa dele, tá? Não jogando, como eu falei no primeiro caso, você não joga a culpa para o seu cliente, ninguém compra a sua peça artesanal. Você traz realidade, você traz consciência que as peças, que o valor da lã aumentou e trazendo um conteúdo através disso. Olha o caso aqui da Simone. Ela trouxe de uma maneira super embasada o porquê houve o aumento do material, aqui no YouTube. Vou até colocar aqui no YouTube, aqui, ó. Para quem usa fibra natural, o aumento veio devido ao aumento do custo da produção no campo. O Brasil importa grande parte de adubo utilizado na lavoura da Ucrânia, onde está a guerra. Olha que legal. Aluna VDNA também, a Simone. Quando você traz essa consciência, você traz uma consciência de uma maneira franca, de uma maneira honesta. E aí sim você consegue colocar, sim, em relação ao preço, que vai haver um aumento. Quem faz isso? Quem faz isso muito? O governo faz isso. O governo faz isso. Ele traz embasamento econômico que é agricultura, ou sei lá, pecuária, ou
petróleo ou combustível, vai aumentar e traz primeiro o embasamento, o porquê, o motivo, para você criar consciência, para você depois não reclamar, entre aspas, assim, que houve um aumento, né? Mas no caso aqui desse governo, a gente sabe que dá para reclamar, né? Mas, enfim, a gente traz, né? O governo faz isso, ou enfim, várias empresas fazem isso para trazer uma consciência para o cliente, para o produto final, para o cliente final. Então, é importante você fazer isso também, mana. Como que você faz isso? Você pode fazer um post, você pode fazer, fazer um Reels mostrando os valores no armarinho, mas não de chacota, entendeu? Trazendo nos stories, não sei, eu estou precificando aqui a minha peça artesanal, enfim, né? Houve aumentos do arço. Claro que não toda semana, né? Claro que isso não é um conteúdo para se fazer sempre. Só quando há aumento de peças ou quando você está vendo que a sua precificação ela não está alinhada com a sua realidade, com o mercado. Então, você pode fazer isso. E eu acho que é até legal, né, fazer isso no ramo artesanal, porque as pessoas, elas acham que muitas acham que você está fazendo por hobby. Quando você traz uma comunicação, né, de precificação, olha que diferente, né? Estou precificando o meu produto artesanal. Olha que legal, né? Você traz esse conteúdo, você já não está mais brincando de lojinha, como a gente diz. Você mostra para os clientes que você está realmente empreendendo no artesanato. E aí as pessoas também começam o quê? Respeitar, a posicionar o seu trabalho aí, a ter um posicionamento realmente de artesã empreendedora. Então, esse é o segundo passo que você precisa fazer. É realmente trazer essa consciência do seu cliente. E aí, eu acho muito legal que a gente já fez isso algumas vezes lá no começo da venda do nosso arte e deu muito bom, tá? Que é o quê? Quando você traz esse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo que traz, que gera o valor de, olha, manas, eu vou aumentar o valor da minha boneca de pano, do meu macramê, né? E traz um embasamento disso, ó, por conta da minha precificação, enfim, né? Você vai trazendo isso, a gente está falando aqui de preço, tá? Não de valor. Quando você consegue trazer isso, você consegue gerar uma antecipação que vai, né, aumentar o valor. Quando você traz antecipação, a pessoa ela não toma um susto na hora da venda, porque ela tem uma consciência através do seu conteúdo, né, Paula? Total, total. Ela já sabe, entende? É aquele tipo de cliente que já chega falando assim: ah, então eu quero 3, manda aí, manda o Pix para mim e tal, e fala quanto ficou. Tipo, não fica focando no preço exclusivo que tá a peça, porque sabe que você conseguiu gerar valor, que a sua marca gerou valor, que ela tá com orgulho de comprar uma peça artesanal, que não tá comprando por custo-benefício. Sim, total. Não existe custo-benefício. Total. E quando assim você vai para uma planilha de precificação, você consegue encontrar um equilíbrio, tá? A gente não tá falando para você aumentar, né? Nossa, agora que eu sei, vou inflacionar minha peça artesanal. Não, é achar um caminho do meio, onde que o cliente consiga comprar essa peça artesanal, mas também que você consiga viver de artesanato, né? A conta tem que fechar aí no seu ateliê, mana. Tem que fechar. Então, através desse ponto de equilíbrio que você consegue trazer, e aí você vai, né, começar a fazer um conteúdo onde você fala, ó, tô precificando, vai haver aumento de valor. Quantas vezes você já não viu isso no Jornal Nacional, né, que vai haver o aumento da gasolina e você não foi no posto ou você viu fila no posto um dia antes de aumentar? Vocês já viram isso acontecer? Quando vai aumentar, quando o governo fala que vai aumentar, a galera não vai no posto para encher, porque houve uma antecipação disso, né? Dessa fala, né? Desse aumento, né? Houve essa antecipação. E aí vem um pulo do gato, muito legal que dá para fazer. Quando você gera essa antecipação, né? Primeiro que você consegue trazer um posicionamento de artesã empreendedora, que você está precificando, você está realmente empreendendo, né? Você consegue trazer essa consciência para o seu cliente, deixa muito nítido isso. E a segunda coisa, que as pessoas elas já têm essa consciência que vai aumentar. E aí, o que você pode fazer?
alguns dias antes de aumentar o valor, você pode fazer congelar o preço, né? Congelar o preço, ó, de tal dia até tal dia, de segunda a quarta, eu vou fazer por esse valor. Na quinta-feira vai haver um aumento. Então, se você quiser pegar encomenda pelo valor inferior, você consegue fazer isso de segunda a quarta. E aí tem aquela, vamos pensar assim, tem aquela a mesma sensação do que da galera que vai lá no posto um dia antes, né, do aumento, e aí tem aquela fila. A gente já fez isso na venda da nossa arte, dá super certo. De você fazer esse preparar a audiência e falar, ó, o preço fica congelado em 3 dias, né? Segunda, terça e quarta. Na quinta vai haver um aumento, e aí na quinta-feira, realmente, quando houver esse aumento, você, né, pega as encomendas no valor do aumento. Mas na segunda, na terça e quarta, como você já conversou com a sua audiência, você coloca o valor, né, o valor mais não vou falar baixo, mas o valor que estava. Então, você consegue criar, né, essa narrativa para fazer também esse aumento, para preparar a sua audiência. Faz sentido isso para vocês? Vocês já fizeram isso? Como que é para vocês no ateliê? Quero ver aqui nos comentários, a galera falando aqui. Tem gente que, olha aqui, tá falando aqui a Amanda. Eu vivo há 5 anos de artesanato, papelaria personalizada, e agora que estou conseguindo o respeito dos clientes, porque comecei a estudar as necessidades e o que era bom para mim também. É isso. Muito legal, Amanda. Olha que incrível, né? Esse comentário dela. Incrível, maravilhoso. É realmente achar esse ponto de equilíbrio, quando a gente fala de precificação. Porque com certeza há um ponto de equilíbrio aí também na hora de você comprar sei lá, vamos pensar o leite, né? Que está quase R$8, tem lugar que está R$8, R$9. Tem esse ponto de equilíbrio também, né? Não pode haver esse aumento de, estava 4, virou R$22. Se for para aumentar, é um aumento gradativo, né? Não pode ter uma surpresa enorme. Claro que quando você está fazendo artesanato por R$5, provavelmente a planilha vai dar bem diferente aí. Aí você vai ter um probleminha para resolver. Mas nesses casos, é possível você resolver no ponto de equilíbrio sempre, certo? Total. Muito legal. Muito legal mesmo, manas. E esse papo é sério, ele é super importante. E tem alguns pulinhos do gato aí. A Pri falando, estou planejando fazer isso, aumentar em outubro. Quem quiser as encomendas do Dia das Crianças antecipado, evita o aumento. Então, até o curso, né, Pri? Você pode estar fazendo a partir daquela estrutura, até de live shop, para dar cabo dessas peças, né, nas encomendas no preço atual e pegar novas encomendas em outubro no novo valor, né, no novo preço. Então tem várias estratégias, né, de ferramentas que você pode estar implementando aí no seu ateliê para estar aumentando o valor. Muito bom, mana. E vamos deixar uma terapia aí de casa. Bora! Bora deixar uma tarefinha, oh, meu Deus, tarefinha! Bora fazer uma tarefinha de casa, mano? Vocês topam fazer uma tarefinha de casa aí? O que vocês acham? Pessoal falando aqui. A Pri falou, legal, ótima ideia. Tarefinha de casa. Tarefinha de casa é fazer, na real, a precificação correta aí do seu artesanato. Primeira coisa, é realmente precificar de maneira correta. Para depois você ter argumentos na hora da venda que, né, o seu artesanato ele vai ter essa mudança de valor, essa alteração de valor. Você pode até colocar essas palavras, né? Você não precisa falar assim, vai subir as minhas peças. Você pode utilizar outras palavras, né? Para você realmente trazer essa consciência para o cliente, mas que não que assuste essa pessoa. Então, assim, vai haver alteração de valor. Mas primeiro você tem que fazer o quê? A precificação correta, para saber exatamente. Então, a tarefa de casa aí é para vocês
fazerem realmente a precificação de pelo menos uma peça artesanal. Qual é a peça artesanal que você vende mais? Qual é a peça artesanal que sai mais aí? Pega essa peça artesanal e faz a precificação de maneira correta, tá? A precificação realmente que vai fazer você viver de artesanato, tá? Essa é a tarefinha que a gente deixa para vocês. Uma outra coisa que a gente quer deixar aqui, a gente está quase finalizando o aulão, que a gente vai abrir, né, oficialmente hoje, agora, o nosso curso online gratuito, o treinamento Viva da Sua Arte, tá, manas? Treinamento Viva da Sua Arte, a gente vai realmente entrar mais a fundo em relação a vendas, a Instagram, a como você vender no Instagram. Vou abrir aqui, Paula, para a gente falar o que a gente vai falar em cada aula. Bora Bora lá. aqui. Eu vou abrir aqui. Tá muito legal, manas. O treinamento Viva da Sua Arte é o nosso curso online e grátis que vai acontecer dos dias 22 a 28 de agosto. É para quem realmente deseja viver de artesanato, tá? E são 4 aulas e vai ter sorteio, vai ser muito legal mesmo. A gente vai fazer sorteio de análise de perfil, a gente vai fazer sorteio de planner. Então, vai ser uma semana incrível e é um treinamento mesmo. A primeira aula, a gente vai falar sobre por que você ainda não vive de artesanato, tá? E como resolver isso de vez. Essa é a primeira aula. A segunda aula é como vender o seu artesanato se sentindo segura e valorizada. A gente traz aqui nossos 7 passos práticos para você realmente viver de artesanato. Na aula 3, babado essa aula 3, usando o Instagram para vender mais do que seus concorrentes, mais o plano da artesã empreendedora. E na aula 4, a gente faz o fechamento, mais o sorteio também aí do planner e das análises de perfil. Esse conteúdo, né, o do treinamento, desde a primeira aula até a quarta aula, ele tem uma costura. Quem é da costura, quem é, né, realmente do artesanato, que é de costura criativa, que usa agulha, uma aula, ela liga a outra. Uma aula, ela vai ligando uma aula vai ligando a outra. E tem um motivo para isso, porque nesse curso gratuito, que dessa vez vai ser realmente um treinamento, é realmente para você começar a vender o seu artesanato, começar a ter, né, os primeiros passos desse reconhecimento, dessa liberdade financeira e de tempo que você deseja através do seu artesanato. E a gente está super empolgadas aqui, porque a gente fez muitas mudanças desse curso online, ele está trazendo conteúdo novo, exclusivo para você, artesã que deseja viver de artesanato, para realmente você ter esses primeiros passos. É isso, né, Paula? É isso, mana. As inscrições estão abertas, é online, é grátis. Então, passa para as manas artesãs, para elas estarem se inscrevendo. Vou botar o link aqui. Bota o link. Faça sua inscrição agora. Entra no grupo do WhatsApp. Não deixe de confirmar lá no e-mail. Por quê? Porque quando você abre o e-mail da Vivendo da Nossa Arte, você vai conseguir receber o link com a maior facilidade, sem cair na caixa de spam, tá? Então, é muito interessante que você abra mesmo o e-mail, entre no grupo do WhatsApp, faça esse passo a passo, que você vai ver que tem um passo a passo, para completar a sua inscrição. Mas é super rápido, é coisa de 1 minutinho. 1 minutinho você faz, né? Menos até. Então, se inscreva. Treinamento Viva da Sua Arte, inscrições abertas, oficialmente abertas. Estávamos super ansiosas para falar isso para vocês aqui, porque quem está aqui tá sabendo de primeira mão mesmo, assim, pegando o link aqui de primeira mão. Então, vamos embora. Se inscrevam, manas. É um treinamento grátis, é online, mas é aquele treinamento que ele sai fora do ar, não vai ficar para sempre lá. Então, entre, participe de tudo, confirme sua inscrição. Vai ter um aquecimento babado, vai ter um aquecimento babadeiro, onde você vai ficar empolgada, você vai se sentir realmente pertencente ao ramo artesanal.
Isso é muito importante, esse sentimento de pertencimento, de não estar sozinha aí no seu ateliê. Então, vem com a gente participar dessa jornada maravilhosa. Estamos esperando vocês. Exato. E quem se inscrever, mana, tem algumas coisas legais desse treinamento. Além de participar do sorteio, da possibilidade de sorteio, a gente já está mandando um presente para a galera que está realmente se inscrevendo. Um presente super legal, que a gente nunca fez isso também. É um conteúdo que era pago da venda da nossa arte. A gente está dando de presente para vocês realmente se empolgarem e começarem, né, a ter um pouco mais de contato, para quem quer realmente empreender no artesanato, ter um pouco mais de contato com esse mundo do empreendedorismo dentro do artesanato, tá? E é um mundo gostoso, é um mundo que realmente faz você ter a possibilidade de parar de receber o ai que lindo e começar a receber o manda pix. Porque o que a gente vê de artesãs falando, ai, eu só recebo ai que lindo, eu só recebo ai, como tá fofa a sua peça, mas não recebe, eu quero encomendar uma peça com você, ai que lindo, e eu quero fazer um pix para você. Por que acontece isso? Porque você não está sendo artesã empreendedora. E nesse treinamento a gente vai te auxiliar nesses primeiros passos para você ter essa liberdade financeira e começar a receber o Manda Pix, pelo amor de Deus, mana. Bora receber o Manda Pix. Não adianta nada você postar uma foto maravilhosa, fazer um produto artesanal maravilhoso e não receber um Manda Pix aí. Beleza? Bora juntos. A gente está com as inscrições abertas do nosso treinamento do dia 22 a 28 de agosto, a gente espera, vai ser incrível, vai ser maravilhoso, a gente está muito empolgadas, porque tem conteúdo novo, tem conteúdo exclusivo, tem conteúdo que realmente faz você viver de artesanato. Então, bora lá juntas! Um super beijo. Quer falar mais alguma coisa, Paula? Eu quero me despedir de vocês. Bora para uma semana maravilhosa, ativando o VDNA de Artesã Empreendedora. Bora para essa semana, vai ser incrível para todas nós. Um beijo!